Bom dia novamente. Retomamos a sessão da manhã do dia 27 de maio de 2021, da primeira turma ordinária, terceira Câmara, terceira sessão. Estão presentes conselheiros Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marco Antônio Marinho Nunes, Semiramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino de Moraes, Sabrina Coutinho Barbosa, Jusileia de Souza Lima e eu, Lisiane Angelotti Meira. Nós vamos agora passar para o item 167 da nossa pauta, de relatoria do doutor Marco Antônio, e vai ter a participação da patrona, a doutora Amanda de Oliveira Valdo. Eu peço, por favor, que o apoio convoque a patrona. Um minuto, por favor. Obrigada. Item 177 da pauta, doutora Amanda, o processo será julgado agora. Com a dúvida de ficar mensagem privada no Estado. Item 177 da pauta, doutora Amanda, o processo será julgado agora. Por favor, buscar mensagem enviada no chat. Bom dia, doutora Amanda, seja muito bem-vinda. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia. Só para confirmar, a senhora vai participar do item 167, cuja recorrente é Bandag do Brasil Limitada, e a senhora vai sustentar, correto? Correto, exato. Muito obrigada, doutora Amanda. Então, eu vou anunciar que nós passamos ao julgamento do item 167, de relatoria do Marco Antônio Marinho Nunes, recorrente Bandag do Brasil Limitada, e com a sustentação da doutora Amanda de Oliveira Valdo. Eu passo a palavra ao relator. Por favor, doutor Marco Antônio. Obrigado. Esse processo se refere a ressarcimento de IPI do segundo trimestre de 2003. O valor pleiteado foi de R$ 432.175,86. Foi parcialmente reconhecido no valor de R$ 213.510,81. O pedido foi solicitado e utilizado no PRD-COMP com final 4108. E esse valor reconhecido foi utilizado para a homologação parcial para a compensação declarada no mesmo PRD-COMP, até o limite do crédito. Inconformada com a decisão da unidade de origem, foi apresentada manifestação de inconformidade, e a DRJ considerou a manifestação de inconformidade improcedente. O despacho decisório teve como base a informação fiscal de folhas 193 a 196, em que ela detectou duas glosas, uma de crédito básico, no valor de R$ 98.329,43, e outra de crédito presumido, no valor de R$ 120.335,62. Eu vou ler aqui, embora não queira lhe prejudicar a sustentação da patrona, mas é bom a gente já ter uma ideia inicial do que a unidade de origem detectou. Então, na página 3, do relatório, a fiscalização apresentou demonstrativo de excedente do crédito básico, Lei 9.779 de 99, sem glosa do crédito presumido. Ela fez dois demonstrativos, um com glosa do crédito básico e sem o crédito presumido, e depois ela fez o outro demonstrativo com glosa do crédito presumido. Com base no primeiro demonstrativo, o qual contém a simples recomposição do RAIP, Registro de Apuração de IPI, constatou-se que o estorno, no valor de R$ 432.175,86, foi realizado no segundo decênio de novembro de 2003. Mas uma parte do excedente de crédito de IPI, apurado ao longo do segundo trimestre de 2003, de 98.329,43, foi consumida na compensação de débitos decorrente de operações submetidas à incidência do IPI na saída de produtos tributários ao longo do próprio segundo trimestre de 2003. Esse fato determinou de plano uma redução do valor do saldo credor do IPI passivo de utilização para ressarcimento e compensação, sendo o saldo credor do segundo trimestre ajustado inicialmente para 333.846,43,
Então, do valor pleiteado, reduziu esse valor glossário de 98 mil e ficou em R$ 333.846,43. Mas havia mais ajuste a fazer, conforme descrito a seguir. Foi constatado pela fiscalização uma outra parte dos créditos excedentes ao longo dos 3 meses, que compôs o segundo trimestre de 2003, abril, maio e junho, né, devia ser excluído de ofício do RAIP por escrituração indevida dos créditos abaixo discriminados. Aqui é a parte da segunda glosa, do crédito presumido, que no segundo trimestre de 2003 foram apresentados esses valores, aqui, 53 mais 66, que dá 120 mil, de crédito presumido. E a fiscalização efetuou, inicialmente, uma intimação, encaminhou uma intimação ao contribuinte. O contribuinte apresentou demonstrativo de cálculo do crédito presumido de IPI, Lei 9.363/96, custo integrado com a contabilidade, referente aos anos de 2002, 2003 e 2004. Posteriormente, voltou a ser intimado pelo termo de intimação fiscal, certificado em 9 de dezembro de 2008, para que apresentasse os documentos comprobatórios dos valores constantes àqueles demonstrativos, incluindo os valores de receitas e custos. Em resposta, o contribuinte apresentou a planilha demonstrativa de crédito presumido, DPI, versus livro de registro de apuração do ICMS, onde constam informações relativas somente às receitas, constante do cálculo do crédito presumido do IPI, custo integrado com a contabilidade. E com relação ao custo, apresenta a seguinte resposta. Com relação aos custos informados nas respectivas DCPs, informamos que os memórias de cálculo dos valores registrados foram descartadas, uma vez que não eram tratadas como documento de guarda obrigatório e se referia a fatos de 2002 e 2003. Declaramos que não temos condições técnicas de remitir os relatórios que suportaram os levantamentos efetuados na época, visto que nosso sistema foi alterado em 2004, de Magnus para EMS. No entanto, o contribuinte utilizou a sistemática de custo integrado com a contabilidade para fim de cálculo do crédito presumido, de modo que era imperativa a análise de sua contabilidade de custo, para serem identificados e confirmados os custos dos insumos nacionais utilizados na produção. Então, por conta da falta de documentação comprobatória desses valores, né, essa parte foi glosada pelo fisco também. Em manifestação de inconformidade, a recorrente disse que a glosa no valor de 98.329,43, crédito básico, constitui um manifesto equívoco da fiscalização, né? Resulta de erro do auditor fiscal quando é da transferência do saldo anterior registrado no início da planilha de folha 132 do processo de papel, correspondendo ao 189 do presente processo eletrônico. Conforme consta da referida planilha, o saldo do período anterior, mesmo do início do primeiro mês do segundo trimestre, considerado pela fiscalização, foi 398.844,74, sem controvérsia quanto a isso. Ela disse que na hora de transportar, de efetuar a primeira operação, a fiscalização teria cometido esse erro, né? Resultando esse erro nessa diferença glosada pelo fisco, né? Em relação à segunda glosa, a recorrente disse que inicialmente foi concedido prazo exíguo e desproporcional de 5 dias para a apresentação dos demonstrativos de cálculo do crédito presumido, referente ao exercício 2002, 2003 e 2004. A intimação para a apresentação da documentação foi datada de 9 de dezembro de 2008 e o despacho foi proferido em 16 de dezembro de 2008, o que demonstra a total falta de razoabilidade e viola expressamente a Lei 9784 de 99, seu artigo 2º. A glosa, pois, padece de vício formal em face do prazo ínfimo concedido. Não restou outra opção senão informar que o levantamento de tais documentos era impossível naquele prazo, o que motivou a glosa fiscal. Todavia, por diligências em seus arquivos a requerente conseguiu identificar a composição dos custos, por meio dos quais tornou-se viável a identificação da composição dos valores lançados no RAIP, sanando a suposta irregularidade apontada pela fiscalização. Devidamente processada, né, a DRJ julgou improcedente esse recurso e certificada da decisão de piso, o contribuinte apresenta recurso voluntário em que repisa os argumentos constantes de sua defesa inaugural e acrescenta nulidade do despacho decisório, em razão de a fiscalização haver desconsiderado o saldo credor de trimestres anteriores, sem motivação, sem qualquer motivação, bem como a nulidade da decisão de primeira instância, tendo em vista a ausência de fundamentação fática. Esse é o relatório, senhora presidente. Devolvo a palavra. Muito obrigada. Antônio, eu passo a palavra à doutora Amanda. A senhora tem 15 minutos para sua sustentação, doutora. Muito obrigada pela palavra. Obrigada, conselheiro Marco Antônio, pelo relatório. Vou compartilhar aqui minha tela com a apresentação. Só
Vocês conseguem ver a minha tela? Por enquanto, não. Agora sim? Acho que está entrando. Entrou. Perfeito. Bom, como o relator já trouxe, o processo sob análise trata de apropriação do saldo credor de IPI do segundo trimestre de 2003 para a quitação de débito de COFINS de outubro de 2003. Basicamente, como já sintetizado também, o saldo informado teria sido o valor de 432, tendo ocorrido uma primeira glosa de 98 mil, por conta de supostos débitos não escriturados no RAIP, e uma segunda glosa de 120 mil, por ausência de comprovação do custo dos insumos nacionais utilizados para a composição do crédito. Tem sido reconhecido o valor apenas de 203. Como também já sintetizado pelo relator, a glosa de 98.329, ela não deve prosperar por duas razões, que eu gostaria de destacar aqui. Primeiro, na verdade, ocorreu esse equívoco no cálculo do saldo credor. Por quê? A fiscalização, quando ela começa, o primeiro decêndio de abril de 2003, ela parte de um saldo de 398 mil, o qual, somado com 104 mil dos créditos do período, menos o débito apurado, ela chegou no cálculo de 330. Porém, o cálculo correto seria considerar os 398 mil, o saldo do período anterior, que não foi questionado, somar com o crédito apurado, deduzir o débito do período, no qual se chega a 428.711. E isso dá exatamente a diferença do valor que teria sido glosado em relação à primeira glosa. Por isso, então, o valor glosado ele decorreria de um erro aritmético cometido pela autoridade fiscal. Porém, também, a DRJ, ela constata que, na verdade, a recorrente ela teria se valido do demonstrativo apresentado pela fiscalização sem glosa de crédito, de maneira, então, que foi compreendido naquele momento, que a recorrente ela teria se ignorado as glosas efetuadas. Acontece que, como exposto pelo relator, tiveram dois demonstrativos juntados no processo. Um demonstrativo sem glosa do crédito, que consta as folhas 189, no qual consta o equívoco, e o demonstrativo com glosa do crédito, no qual o equívoco é mantido. Porque o que acontece? As glosas que ocorreram, elas impactaram momentos posteriores à apuração do primeiro decêndio. Ou seja, nessa linha, pelo demonstrativo sem glosa com glosa, o erro de cálculo permanece, tendo sido desconsiderado pela DRJ também. Também essa glosa de 98 mil, ela foi mantida também como um entendimento de que existiria, na verdade, débitos de IPI que teriam sido não escriturados no RAIP. Então, a DRJ ela considerou que teve saída de produto de IPI, que não, com incidência de IPI que não teria sido tributado, não teria sido registrado no RAIP. A questão, o problema disso, essencialmente, é que, na verdade, ao se fazer isso, a DRJ ela permite uma compensação de ofício com crédito que não foi constituído. Porque no momento, então, que a DRJ e a autoridade entendem que não teve saída de produtos passíveis de incidência de IPI, que esses não teriam sido tributados, seria necessária a constituição do crédito. Não se trata aqui de mera recomposição do RAIP. E nessa hipótese, inexistindo essa constituição do crédito, na verdade, esse valor teria decaído, seja pelo 150 parágrafo 4º, seja pelo 73.1. Até mesmo porque a DRJ, ela indica o número de folhas como notas fiscais, ela indica os produtos tratados nas notas fiscais de folhas 141, 142, algo assim. Só que quando a gente faz a consulta, essas folhas não são notas fiscais, são, na verdade, o próprio RAIP que o contribuinte apresentou. Em relação à segunda glosa, é a questão da composição, da demonstração da composição do custo integrado. Como informado pelo relator, a empresa ela não conseguiu apresentar essa documentação antes do despacho decisório, o que foi juntado na manifestação de inconformidade. E na manifestação de inconformidade, ela conseguiu recompor o custo dos insumos adicionais utilizados para a apuração do crédito, apresentou os anexos 1 e 2 na manifestação de inconformidade, conseguiu demonstrar que esses valores compõem o valor glosado. Porém, a DRJ ela desconsiderou essa documentação, considerou que seriam simplesmente valores já declarados, sem ter tido qualquer tipo de análise a respeito,
e identificou que ela, na verdade, não se prestaria a comprovar os custos, porque, na verdade, a DRJ entendeu que seria necessária identificação, avaliação e eventual confirmação das operações. Ocorre que não foi isso que a autoridade fiscal solicitou. Não há questionamento se as operações, elas, de fato, ocorreram. O que se questiona é a existência de prova dos custos dos insumos, da análise da contabilidade de custo da empresa. E essa documentação, a empresa entende que seria suficiente para demonstrar a contabilidade de forma a comprovar o direito a esse crédito. Então, seriam apenas esses pontos que eu gostaria de destacar para auxiliar na avaliação do caso. Obrigada. Muito obrigada, doutora Amanda. Eu devolvo a palavra ao relator. Partindo ao voto, a admissibilidade, o recurso é tempestivo e atende às demais respostas, razões de admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido. Tem uma preliminar aí, questão da nulidade do despacho decisório e da decisão recorrida. A recorrente suscita a nulidade do despacho decisório por ter desconsiderado o saldo credor apurado em períodos anteriores sem qualquer motivação, né? Ainda pugna pela decretação da nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação fática. Minha apreciação, em relação à alegação de nulidade do despacho decisório, por haver a fiscalização desconsiderada saldo credor dos trimestres anteriores na apuração do saldo, na apuração do crédito a ressarcir, os dois demonstrativos confeccionados pelo fisco, intitulados demonstrativo do excedente de crédito básico sem glosa do crédito presumido e demonstrativo do excedente de crédito básico com glosa do crédito presumido, provam que não houve a suscitada desconsideração do saldo anterior, conforme o mais seguinte. Estou colocando aí, e estou colocando que a fiscalização aqui considerou esse saldo credor aí de 398.844,74. Como visto acima, em ambos os demonstrativos, os cálculos da fiscalização partem do saldo anterior, no valor de R$ 398.844,74, o que permite concluir pela improcedência dessa preliminar. No que diz respeito ao pleito de nulidade da decisão recorrida, por ausência de fundamentação fática, esta alegação consta apenas na parte final do recurso tributário, no tópico do pedido, de forma genérica e sem especificar quais os fundamentos fáticos que estariam sendo omitidos pela DRJ. Dessa forma, não há como considerar o pedido de decretação de nulidade da decisão recorrida se esta foi proferida por autoridade competente e foi observado no caso amplamente de direito de defesa, oportunizando a recorrente contestá-la da forma que lhe é facultada, consoante artigo 59.2, combinado com o artigo 33 do PAF. E ser assim, também procedente tal alegação. Eu posso partir para o mérito, senhora presidente? Sim, por favor. Em relação ao mérito, né, a recorrente contesta as irregularidades na composição do crédito pleiteado, envolvendo R$ 98.329,43, em face do consumo de créditos nas operações do próprio trimestre, e R$ 120.335,62 em decorrência da falta de comprovação do crédito presumido. São duas glosas. Inicialmente, argumenta que o estorno de crédito pleiteado no valor de R$ 432.175,86, realizado em sua escrita fiscal em novembro de 2003, não representa qualquer irregularidade, uma vez que esse procedimento encontra-se em consonância com o artigo 15 da IN-SRF número 210 de 2002, vigente à época. Quanto à primeira irregularidade apontada pelo fisco, alega erro da fiscalização quando a transferência do saldo registrado no início da confecção da planilha de apuração do demonstrativo do excedente de créditos básicos sem glosa do crédito presumido. Aduz que o equívoco da fiscalização decorre do cálculo do saldo credor acumulado apurado logo após o primeiro decêndio, né, no mês 4 de 2003, no início da referida planilha, pois foi considerado 330.382,04 de saldo credor acumulado, quando o correto valor, né, era R$ 428.711,47, conforme demonstrativos seguintes. A diferença entre os dois saldos representaria justamente a diferença apontada pela fiscalização, a qual não procede na medida em que decorre de equívoco do auditor fiscal. Em relação à segunda irregularidade, a recorrente argumenta que lhe foi concedido prazo exíguo e desproporcional de 5 dias para a apresentação do demonstrativo de cálculo do crédito presumido, né? Não lhe restando outra opção, senão informar que o levantamento de tais documentos naquele prazo seria impossível, motivando a indevida glosa do crédito. Explana, todavia, que após diligência em seus arquivos, identificou a composição dos custos, por meio dos quais se torna viável a identificação da composição dos valores lançados no livro AIP, sanando assim a suposta irregularidade apontada pela fiscalização.
Aduz que os valores comprovados coincidem com os valores glosados pela fiscalização, sendo certo que os demonstrativos contábeis acostados na fase da manifestação de conformidades, os anexos 1 e 2, atendem ao inicialmente requerido pelo fisco e são idôneos para retificar a regularidade do creditamento realizado pela recorrente. A minha apreciação agora, em relação a cada um desses argumentos. Inicialmente, em relação ao estorno de crédito pleiteado na escrita fiscal. Aí eu estou aqui reproduzindo como a fiscalização relatou esse ponto, né? A fiscalização fala aqui, ó. De acordo com os exames efetuados com base no demonstrativo do excedente de crédito básico, sem glosa do crédito presumido, que contém a simples recomposição do RAIP, verificamos inicialmente que o estorno do valor de 432.175,36 só foi realizado no segundo decênio de novembro de 2003. Aí fala, né, da glosa. Em seguida, começa a partir para essa glosa aí. E que parte do excedente do crédito IPI apurado pelo contribuinte no segundo trimestre foi consumido em virtude de compensação de débitos por saída de produtos tributados no próprio segundo trimestre. Fato que determinou a glosa. Então, de acordo com o relato fiscal, não foi apontada irregularidade quanto à ocasião em que foi estornado o valor de 432.175,86, procedimento realizado pela recorrente no segundo decênio de novembro de 2003. O período em que ocorreu o estorno foi exposto pela fiscalização apenas a título informativo, para que ficasse bem evidenciado que, até a ocorrência de tal procedimento, parte excedente do crédito do IPI apurado pela recorrente no segundo trimestre foi consumido em virtude de compensação de débitos por saída de produtos tributários no próprio segundo trimestre de 2003, ou seja, antes do estorno realizado. Não há, assim, razões que justifiquem a resignação da recorrente quanto a este ponto. Então, a análise aí é simplesmente em relação ao momento do estorno, né? Estamos falando que não tem regularidade. Agora, em relação aos ajustes efetuados pela fiscalização, que são os dois já relatados. As glosas são apresentadas em dois demonstrativos, né? Tem o demonstrativo lá sem a glosa do crédito presumido e a glosa com crédito presumido, né? Glosa dos créditos básicos. Aí, como a fiscalização apresentou esse ajuste na informação fiscal? É justamente aquele parágrafo que eu acabei de ler, né? Mas parte do excedente de créditos do IPI apurado pelo contribuinte no segundo trimestre foi consumido em virtude de compensação de débitos por saída de produtos tributários no próprio segundo trimestre de 2003, fato que determinou a redução do valor solicitado a título de ressarcimento do período de exame. De acordo com o demonstrativo, o saldo credor ajustado do segundo trimestre é de R$ 333.846 reais e 43 centavos, e não R$ 432.175,86 centavos, como foi solicitado pela recorrente. Vejamos agora como esses valores foram apresentados pelo fisco no demonstrativo excedente de crédito básico, sem glosa do crédito presumido. Estou colocando aí o demonstrativo, justamente para ficar evidenciada essa primeira linha aí. É lógico que está bem pequeno, mas vocês podem ampliar para ter uma visualização melhor. Percebe-se pertinente a argumentação da recorrente, pois logo na primeira linha do referido demonstrativo, partindo-se do saldo anterior de R$ 398.944,74, o saldo ao final do primeiro decênio do mês 4 de 2013 resultaria em R$ 428.711,47, e não R$ 330.382,04, representado pela seguinte equação. Eu fiz a equação, aí, né, coloquei. A diferença entre o saldo credor apresentado pela recorrente ao final do primeiro decênio do mês 4 de 2013 e aquele ajustado pela fiscalização corresponde à suposta glosa fiscal, de R$ 98.329,43. Nos presentes autos, porém, não há qualquer demonstrativo das operações que dariam ensejo à glosa de crédito básico no valor de R$ 98.329,43. O que permite concluir pela procedência da alegação da recorrente, envolvendo equívoco cometido pela fiscalização quando da elaboração do demonstrativo de apuração do excedente de crédito da recorrente, notadamente quando da composição do saldo credor acumulado ao final do primeiro decênio do mês 4 de 2003. A DRJ afirma que a mencionada glosa de créditos básicos decorre de operações de saída de produtos industrializados que sofreram incidência do IPI, mas os correspondentes débitos, cuja soma é de R$ 98.329,43, simplesmente não foram formalmente registrados no livro de registro de apuração do IPI, razão pela qual foi necessário proceder ao ajuste da escrituração fiscal da recorrente, conforme trechos seguintes. Então, a DRJ considerou que, na verdade, a recorrente teria deixado de lançar esses débitos em sua escrituração e, portanto, teria sido glosado pelo fisco. A síntese do que está aí exposto. No entanto, agora eu falando novamente, como já referido neste voto, não há qualquer demonstrativo fiscal que exponha as operações tributárias do IPI, que daria ensejo à glosa em questão, permitindo-se concluir pelo lapso fiscal do despacho decisório.
Ressalte-se que as folhas aqui, 149, 149, 150, 152, a 153, 156, a 157, indicados pela DRJ como prova das operações tributadas e não registradas na escrituração da recorrente, representam apenas páginas do RAIP, referente às saídas demonstrativos de débitos e apuração do saldo registrados pela própria interessada para os 3 decênios do mês 4 de 2003. Então, eu voto pela reversão da glosa de créditos básicos no valor de R$ 98.329,43. Essa é a primeira análise em relação à primeira glosa, senhora presidente. Posso prosseguir? Agora, em relação à glosa dos créditos presumidos. Crédito presumido escriturado pela recorrente no segundo decênio do mês 5 de 2003, no valor de R$ 120.335,62, foram considerados não comprovados e excluídos do RAIP pela fiscalização em razão da falta de apresentação pela recorrente, após regularmente intimada, de qualquer documentação de sua contabilidade de custo para comprovar os custos dos insumos nacionais utilizados no cálculo do crédito presumido do IPI referente ao período de outubro de 2002 a janeiro de 2004. Vejamos o citado procedimento nas palavras do fisco. Isso aqui eu já li no início do relatório. Tá? Eu acho que não há necessidade de reler aqui. Então, aqui basicamente o fisco intimou a recorrente a comprovar e ela disse que não teria mais essas memórias de cálculo, disse que não se trata de documento de guarda obrigatório, disse que não tem condição técnica de remitir esses relatórios. Né? Então, a fiscalização, você colocou aqui, que tendo em vista que o contribuinte utilizou a sistemática de custo integrado com a contabilidade para efeito de cálculo do crédito presumido, seria imperativo que se analisasse os valores constantes da contabilidade de custos, de forma a se apurar os custos dos insumos nacionais utilizados na produção. E, embora a gente não apresentou essa documentação comprobatória, esse valor foi glosado pelo fisco. Voltando aqui às minhas palavras, né? Não há muito que se falar quanto a este ajuste no crédito pleiteado, visto que a correspondente glosa decorreu de valores não comprovados perante o fisco, impossibilitando a apuração de liquidez e certeza do valor requisitado, nos termos exigidos pelo artigo 170 do CTN. Em fase de manifestação de conformidade, a interessada apresentou documentos dos anexos 1 e 2, os quais, segundo entende, comprovariam a improcedência dos valores glosados pelo fisco. Aí, compreendendo planilha intitulada Demonstrativo dos insumos aplicados na produção, demonstrativo intitulado Movimentação e Aplicação, relativo aos períodos de 1º de outubro de 2002 a 31 de março de 2003, planilha intitulada Demonstrativo de Custos Excluídos na Apuração do Crédito Presumido, de novembro a dezembro de 2002, e demonstrativo intitulado Demonstrativo de Custos referente aos períodos 11 e 12 de 2002. No entanto, a fiscalização deixou claro ser imperativo no caso a análise dos valores constantes da contabilidade de custo da recorrente, de forma a se apurar os custos dos insumos nacionais utilizados na produção. Logo, apenas as planilhas e demonstrativos apresentados não suprem a demanda fiscal. No mesmo sentido, foi a conclusão da DRJ, ao apreciar os referidos documentos na fase de manifestação de conformidade. Eu repliquei aqui o que a DRJ falou, com alguns destaques acrescidos. Os documentos acostados sob o título de anexos 1 e 2 reproduzem valores e números já declarados, isto é, não passam novamente de mera declaração sem suporte comprobatório das operações subjacentes que possibilitaria aferir a integralidade ou não dos créditos presumidos pretendidos. Verificação que abrange necessariamente identificação, avaliação e eventual confirmação das operações que representaram os custos dos insumos nacionais utilizados na produção industrial, nos períodos e valores especificados. Razão porque propõe que sejam mantidas as glosas fiscais. Retornando aqui à minha análise, entendo que a devida comprovação exigiria que a recorrente carreasse os autos das citadas planilhas devidamente conciliadas com os livros contábeis e os mapas de apuração dos custos envolvidos, o que não foi feito até então, permitindo-se aferir a legitimidade do pleito creditório nos termos preconizados pelo artigo 170. Por fim, quanto ao prazo de 5 dias úteis conferidos pela fiscalização para atendimento ao termo de intimação fiscal, datado de 9 de dezembro de 2008, a folha 136, informa que tal prazo se encontra em conformidade com o artigo 71 da medida provisória 2158/35 de 2001, que deu nova redação ao artigo 19 da Lei 3.470 de 1958, a seguir transcrito. Né? Então, aqui fala, que fala do prazo para atendimento à requisição fiscal. Nas situações em que as informações e documentos solicitados digam respeito a fatos que devam estar registrados na escrituração contábil ou fiscal do sujeito passivo, ou em declarações apresentadas à administração tributária, o prazo a que se refere o CAPT será de 5 dias úteis. Né?
No mesmo sentido, tem-se o artigo 34, parágrafo 1º do Decreto 75/74 de 2011, que regulamenta o processo de determinação de exigência de crédito tributário da União e de outros processos que especifica. A seguir. É a replicação praticamente desse dispositivo já lido. 5 dias úteis nas situações em que as informações de documentos tributários dizem respeito a fatos que devem estar registradas na escrituração contábil ou fiscal do sujeito passivo ou em declarações apresentadas à administração tributária. No presente caso, os documentos solicitados dizem respeito a fatos que devam estar registrados na escrituração contábil ou fiscal do interessado, bem como em declarações apresentadas à administração tributária, não tendo a fiscalização que perquirisse a contribuinte, a seu critério, se desfez ou não desses documentos. Ademais, poderia a recorrente solicitar a prorrogação do prazo para atendimento à solicitação fiscal, caso apresentar as justificativas plausíveis perante o fisco, e não fez. Por tais razões, sem ressalvas ao procedimento fiscal nessa parte. Então, a minha conclusão aqui, senhora presidente, diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para reverter a glosa de créditos básicos de IPI no valor de R$ 98.329,43. Esse é meu voto, devolvo a palavra. Muito obrigada, doutor Marco Antônio. Alguma observação? Tranquilo, Salvador, pode olhar aí. Posso falar? Não, é que eu só queria entender os 98 mil lá, Marcão. Na origem ficou como se fosse uma glosa, e aí não tinha uma explicação dessa glosa. E aí chegou na DRJ, e já falou assim, não, na verdade não é uma glosa, é que surgiu débito que não foi escriturado de operações que ele não... Exatamente. Aí você está revertendo... Isso, eu estou revertendo porque, na verdade... Não encontrou nos autos nenhum fundamento para isso. Geralmente, quando há glosa, a fiscalização faz o quê? Faz um demonstrativo com essas operações a que se refere essas glosas. Coloca as notas, inclusive, faz um anexo. Né? Nesse caso aqui, só tem o demonstrativo, e lá nesse demonstrativo tem esse valor glosado. Né? Está lá na página... E os 98 mil, eu vi ali. Pois é. Aí você vê que a fiscalização coloca lá no primeiro demonstrativo da folha 8, esse valor de 98.329,43. Dizendo que houve essa glosa. Mas esse valor aqui, a gente percebe que houve o erro logo na primeira linha, conforme a patrona aqui esclareceu, ela fez uma planilha muito bonitinha aí, né? Foi um mero erro de cálculo, então. Eu considero o erro de cálculo, embora esteja com o nome glosa. Uhum. Tá? Aí a DRJ partiu dessa glosa e falou coisas que a fiscalização não teria falado, né? Ali, no meu entender. Não, é porque, assim, pelo argumento da contribuinte, ela disse que houve um erro de soma aqui na primeira linha. Né? E aí, por isso que aqui ao final ficou os 98 mil sobrando, que ele resolveu tirar, aí ele nomeou de glosa, mas foi porque ele somou errado. Uhum. Só para entender por que você não está anulando, porque você viu que era um erro matemático mesmo. Isso, eu vejo que isso aí é um erro matemático e não tem demonstrativo. Se tivesse um demonstrativo, aí daria para a gente ver que operações são essas. A DRJ, ela justifica isso daí, falando que são débitos não notiçados e que esses débitos estariam comprovados nas notas fiscais, ela relaciona essas folhas. Né? Eu fui lá nessas folhas. Na verdade, isso aí é cópia lá do RAIP da recorrente. Então, as cópias lá. Aí tem lá, não tem nada de nota fiscal, não tem operação. O que existe são as operações de débito do IPI lá por meio de CFOPs, né? CFOPs. Mas não tem nada de nota fiscal. Eu fiquei também pensando, né, que poderia ser anulado isso, mas eu cheguei à conclusão de que, por se tratar de um erro matemático, isso aí pode ser revertido sem trazer maiores prejuízos ao processo. É isso. Compreendido. Ok. Prontos para votar? Então, no item 167, a proposta do relator é dar parcial provimento nos termos do voto. Doutora Ari? Nesse caso aí, está certo a recorrente nas contas que ela colocou ali. Foi erro de conta mesmo, não tem jeito. E a DRJ tentou salvar o trabalho do fiscal, eu acompanho o relator. Muito obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho. Muito obrigada. Doutor Gessadão? Acompanho, relator. Muito obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho. Muito obrigada. Doutora Jusileia? Acompanho. Muito obrigada. Eu também acompanho. Então, a decisão é
do item 167 é por unanimidade de votos, dar parcial provimento nos termos do voto do relator. Assim, concluímos o julgamento do item 167 e agradecemos aqui a presença e a sustentação da doutora Amanda Valdo. Obrigado, doutora. Bom dia, Obrigada. doutora. Bom trabalho. Obrigada, conselheiros. Um bom dia para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tem mais uma sustentação, é impressão minha? Tem, mas vai ficar para tarde, né? Porque faltam 7 minutos. Tá. A gente vai encerrar agora, então? Vamos. Eu peço, por favor, que a Val e o doutor Ali interrompam a gravação. Interrompido. Obrigada.